Bom, pessoal, vamos criar um novo arquivo aqui, ó, chamado 11 funções arrays. E dentro dele a gente vai trabalhar com algumas funções para a gente chamar a partir do objeto array, métodos que a gente vai utilizar a partir do objeto array para se trabalhar, fazer algum tipo de processamento nos arrays. São métodos importantes que também são utilizados bastante e que a gente não viu anteriormente por causa desse conceito que faltava para a gente de funções e funções anônimas, principalmente arrow functions que a gente vai utilizar aqui, tá? Vamos criar aqui um array, ó, const nomes igual João, Maria, André, Rosângela e Beatriz. São alguns nomes aqui, ó, que a gente vai utilizar para fazer os nossos testes. O primeiro deles que a gente vai trabalhar aqui é um método chamado forEach. Então, se vocês olharem aqui, ó, nomes, derem um ponto, vocês vão ver que tem vários métodos aqui, ó, bacanas. Tem muita coisa aqui. Na verdade, não tem muito assim, né? Deve ter umas 2 dezenas de métodos aqui. E tem bastante método bacana que é importante vocês saberem que existe. Todos daqui é muito utilizado, tá no JavaScript, a maioria deles aqui. Só que a gente vai trabalhar aqui com os mais importantes, que eu julgo mais importantes, tá? Dentro desse conjunto aqui de funções, de métodos do array. Aqui a gente vai colocar, vamos utilizar, como eu falei para vocês, um método chamado forEach. Uma coisa muito importante que é bom vocês entendam, que é bom que vocês entendam, é essa sintaxe aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Aqui vocês conseguem ver, na hora que você seleciona aqui, qual que é o cabeçalho desse método, o que ele vai receber, tá? Então aqui a ideia é o que? A partir de um array, você vai chamar o forEach. E dentro desse forEach aqui, você vai ter uma função. E essa função, ó, reparem aqui, ó, que ele está chamando de callback, ó, callback, tá? Callback fn é a função. Então callback function. E aqui dentro dessa callback, essa callback ela vai ter esse cabeçalho que vocês estão vendo aqui, tá? Então ele vai ter, a gente vai receber a string como primeiro parâmetro, o índice como segundo parâmetro e o array aqui como terceiro parâmetro. Eles não são obrigatórios você colocar todos esses parâmetros, tá? Ele vai te passar, se você declarar aqui, ele vai te passar. Se você não declarar, ele não vai te passar nada, tá? Ele não vai te passar esses parâmetros aqui. E aqui, ó, reparem aqui na setinha void. Esse setinha void está querendo dizer que ele vai retornar nada. Você não precisa retornar nada nessas funções aqui, tá? É isso. Na verdade, é esse que é a sintaxe do array. E aqui é o contexto. Deixa eu mostrar aqui, ó, for each. Nesse cara aqui, ó, for each. E aqui dentro você vai passar a callback, que ela vai seguir, reparando em negrito aqui, ó, que vai seguir esse formato aqui, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos dar um enter aqui, vamos colocar nossa callback aqui, ó. Então você vai receber, aqui você vai receber como primeiro parâmetro o nome, vamos colocar aqui, ó, nome, que vai ser cada um desses caras aqui, ó. Ele coloca string lá, porque ele já sabe que esse cara é uma rede string, tá? Se aqui fosse numérico, vamos colocar como exemplo aqui, ó, const nums é igual. Se você colocasse aqui, ó, nums.forEach, ele ia fazer a mesma coisa que o anterior, só que ele vai colocar aqui que é numérico, né? Então o primeiro parâmetro que você vai receber vai ser o número, que é o valor que está dentro do array. Então aqui dentro, ó, nome, a gente já vai usar agora o nosso formato de função anônima que a gente vai utilizar é a arrow function. Então aqui eu vou dar um console.log no nome. Então aqui acabei de declarar a minha
minha callback tá dentro do for each. Aqui, ó, como eu falei para vocês, esse cara que vai receber outros parâmetros, né? Que é o índice e o próprio array. Então, se você colocar aqui, ele vai te passar. Se você não colocar, ele não vai te passar o parâmetro. Então, vamos ver aqui o resultado. Ó. Vou colocar console.log. Aqui, só para a gente ver os exemplos, separar os exemplos certinho, ó, for each. Tá? E aqui eu vou imprimir. Vamos imprimir aqui, ó, vamos utilizar o Node, deixa eu só salvar aqui, Node 11. Então aqui a gente tem o resultado do nosso, da chamada da nossa função, tá? Evidentemente também, se aqui você fosse utilizar mais que uma linha de código, você poderia utilizar aqui os chaves, né? E aqui você separa por linha de código aqui, ó, sem problema nenhum. Mas como a gente vai utilizar uma única linha de código, a gente vai utilizar diretamente assim, porque é mais conciso, é mais prático. Aqui vocês conseguem colocar diretamente aqui, ó. Vamos já passar diretamente para o for each. Uma outra coisa que vocês conseguem fazer também aqui, ó, é receber o índice. Vamos colocar aqui, ó, vamos chamar de i. Esse i aqui, ele vai ser o índice, olha aqui, ó. Esse aqui é a nossa sintaxe da callback. A gente vai receber como primeiro parâmetro uma string e o segundo parâmetro um índice. Ele vai passar para a gente esse i aqui. E aqui eu vou imprimir. Vamos imprimir aqui, ó, aqui uma coisa muito bacana também do JavaScript, que é uma maneira de formatação, tá? Que eu gostaria de passar para vocês. O que vocês vão fazer aqui, ó? Em vez de vocês utilizarem aspas simples ou aspas duplas, vocês vão utilizar crase, tá? Isso daqui já está dizendo para o JavaScript que aqui dentro vem uma string, tá? Ele já sabe disso. Agora a gente vai começar a escrever nossa string, ó. Nome vai ser igual ao nome. A gente vai colocar aqui, ó. Aqui, o que a gente vai colocar? Dentro do colchetes aqui, eu vou colocar um índice, tá? Que é o valor dessa variável. Quando eu uso esse estilo aqui de string, eu consigo colocar minha variável diretamente aqui. Como? Utilizando o $. Então aqui eu vou colocar o $. Entre chaves eu vou colocar o nome da variável que eu quero imprimir. Tá? E aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui, ó, vai ficar entre chaves e aqui eu vou colocar o $. Então, para que é utilizado isso daqui? Isso daqui é a mesma coisa que fosse fazer isso daqui, quer ver? É a mesma coisa que eu fosse colocar nome, abre as chaves aqui, mais o i, mais fecha colchetes, igual, mais um nome. É a mesma coisa, tá? Só que de uma maneira mais concisa, mais prática, tá? Vamos ver o resultado aqui, ó. Aqui a gente tem o acesso ao nosso índice de cada um dos elementos e aqui a gente tem o valor, tá? Então, esse daqui é a primeira parte do que a gente vai ver agora. Na próxima aula a gente volta para ver alguns outros métodos que a gente consegue chamar a partir de um objeto array dentro do JavaScript.